Olá, graça e paz, eu sou o professor Daniel Venâncio e esse é o seu canal Sentinelas da Teologia. Graça e a paz, sou o professor Anderson Velasque. Estamos aqui com mais um vídeo do seu canal Sentinelas da Teologia. Não se esqueça de deixar aquele like missionário, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho de notificações para que você receba sempre a notificação dos nossos novos vídeos. Professor Daniel, será que um único reinado pode ter diferenças quando está na direção de Deus e quando perde a direção de Deus? É que nós vamos ver hoje, baseado na lição de número 9 do terceiro trimestre de 2021. A lição de hoje fala sobre o reinado de Joás. E aqui já queremos deixar uma reflexão. Começar certo é bom? Claro que é bom, mas terminar certo é melhor ainda. E é isso que nós queremos mostrar no reinado de Joás, como o Anderson acabou de falar, um reinado onde nós temos dois extremos. Um momento em que Joás é abençoado e outro momento em que Joás é reprovado por Deus. Mas nós veremos isso mais ao final do vídeo. Nós queremos trabalhar, né, Anderson, a forma como Deus preserva a linhagem de Davi, que agora estamos falando do reinado do sul, o reinado de Judá. O rei Acasias morre e a sua mãe, Atalia, passa a ser a rainha que governa, e ela vai governar por um período de aproximadamente 6 anos. E de maneira inconstitucional, porque quem deveria assumir o trono deveria ser um descendente do rei, e nós vemos que ela vai fazer uma manobra cruel, né, professor Daniel, para poder assumir o poder do reinado. E ela essa manobra é tão cruel que ela mata os próprios netos. Netos, isso mesmo que você ouviu. Ela mata a família. Para se perpetuar no reinado, ela mata os próprios netos. E aqui nós vemos, professor Daniel, uma coisa interessante, o que leva uma pessoa gananciosa a fazer. O que a ganância é capaz de motivar e levar um ser humano a fazer. Então nós vemos que, motivada pela ganância de ter o poder de um reino, de ter um status, ela mata, ela persegue até a morte a sua própria família, seus próprios netos. E hoje, atualmente, quantas pessoas gananciosas existem no meio cristão, no meio evangélico, que estão interessados não na glória de Deus, mas estão interessados nos seus próprios interesses. Estão olhando para o seu próprio umbigo. E pela sua ganância de querer ministérios, de querer ter liderança, às vezes levam muitas pessoas à morte, pisam em pessoas para poder chegar num cargo que a ganância deles deseja. Lembrando que essa ganância no coração de Atalia é resultado da forma como esta mulher foi criada. Lembrando que Atalia, ela é filha de Jezabel, resultado de um casamento fora da direção de Deus que Acabe contraiu. Acabe, sendo um israelita, vai buscar das filhas de Sidom uma esposa para ele, e aí foi o motivo da ruína do Reino do Norte, um dos motivos da ruína do Reino do Norte, e principalmente da família de Acabe, porque este erro de Acabe vai custar a sua vida, a vida dos seus descendentes, porque o rei Jeú, que Deus vai levantar, Deus levanta Jeú só com um propósito, que era exterminar toda a família e descendência de Acabe. Interessante, professor Daniel, que a gente às vezes vê assim só simplesmente como um casamento misto, porque Acabe casou-se com... Não, ele estava indo contra, sendo contrário a uma lei da palavra de Deus, porque a palavra de Deus dizia que eles não poderiam contrair casamento com outros povos. Do contrário, que outros povos se convertessem ao Deus de Israel. Mas isso era algo totalmente que não existiu, não houve na vida de Acabe, porque ela era uma mulher que adorava Baal e outros deuses, e nós vemos as consequências num casamento lá no passado, anos atrás, né, repercutindo em consequências no reinado de Judá por causa da descendência desta mulher que adorava outros deuses. Lembrando que o coração desta mulher era tão idólatra ou pior do que o coração da Jezabel. Então, mas nós temos, mesmo em meio a esse cenário
de ganância, de destruição, a mão de Deus preservando um escolhido chamado Joás. Joás, ele era filho de Acasias, que era filho de De Atalia, Atalia. só que ele havia casado com uma mulher que não era das descendentes de Jezabel, né? Então vai gerar um filho chamado Joás, e a meia-irmã de Acasias é que vai preservar a vida de Joás. Então nós vemos dessa forma Joás sendo preservado, depois a Atalia ela vai ser morta por Jeú, né? E então Joás é ascendido ao trono. E aqui nós vemos, professor Daniel, a soberania de Deus. Porque Deus havia feito uma promessa para Davi, que Davi teria uma descendência messiânica, ou seja, da linhagem de Davi viria o Messias, o Cristo. Então Deus preservaria sempre um descendente de Davi, não somente para assumir o trono, mas para que a linhagem, o Messias, o Cristo, viesse a nascer da descendente de Davi. Então que nós não vemos um acaso na história. Novamente, não foi uma coincidência. Aqui nós vemos a soberania de Deus, o poder de Deus, preservando um descendente de Davi para dar prosseguimento àquela linhagem, àquela promessa que Deus havia feito a Davi, que da sua descendência viria o Messias. Então nós vemos Deus preservando esse menino chamado Joás. E o interessante, pastor Daniel, é que Deus vai preservar esse menino aonde? Lá no templo. Esse menino vai ser levado para o templo, ele vai ser criado dentro do templo e vai ser ensinado, vai ser educado por Joiada, que era o sumo sacerdote da época. E então nós vemos que a fase de reinado de Joás, por ser muito novo, Joás tinha apenas 7 anos de idade, não tinha como ele assumir uma responsabilidade do tamanho que era a responsabilidade de ser um rei, sem ter um tutor. E aí o tutor de Joás vai ser nada mais, nada menos do que o sumo sacerdote Joiada. Um homem de Deus. Um homem de Deus, versado na lei de Deus, temente a Deus. E que tinha um compromisso único com a palavra de Deus. Tanto é que a primeira coisa que Joiada faz quando ele vai instituir Joás como rei as é dar a Joiada o livro. É um livro que todo rei recebia, onde tinha ali as orientações do rei quando esse rei assumisse o trono. E durante a vida de Joás, Anderson, enquanto ele ouviu os conselhos de Joiada, ele teve um reino próspero, ele teve um reino de paz, ele teve um reino onde Deus o abençoou e também abençoou o povo. Isso tudo nós vemos a partir de um concerto que Joás vai fazer, iniciando esse concerto já na reforma do templo. E aqui nós vemos a importância e a eficácia de uma orientação bíblica. Porque às vezes nós vemos líderes, nós vemos obreiros novos, professores da escola bíblica, buscando orientação em tantas coisas que não é a palavra de Deus. Nós já ouvimos tantos relatos, tantos comentários na professora Daniel, de, às vezes, colegas, né, irmãos de ministério que são professores da escola bíblica, e às vezes buscam orientações para suas aulas em fontes extras bíblicas. Não que isso seja errado, mas toda fonte extra bíblica ela tem que ser também baseada na Bíblia. Ou seja, eu vou ler um livro, esse livro tem que ser pautado na Bíblia. Mas, então nós vimos a importância e a eficácia. Enquanto Joás ele teve uma influência, uma orientação de um homem de Deus baseado nas Escrituras, ele teve um reino abençoado, ele teve um reino de paz, ele teve um reino que espiritualmente teve um progresso. E tanto que nós vamos ver que quando vai haver essa reforma do templo, é observado algo interessante, né, professor Daniel? Que o professor Daniel até chamou a atenção quando nós estávamos conversando, porque antes de Joás, tinha as ofertas, as contribuições chegavam até o templo, mas não eram utilizadas da maneira correta. E aí que nós vamos ver também não só uma restauração física do templo, mas na administração do templo. Que vai acontecer o quê? Uma administração piedosa. Agora as ofertas, os donativos, aquilo que era trazido ao templo, dinheiro, ouro, prata, deveria ser usado de maneira correta para a manutenção do templo que estava em ruínas, né, professor Daniel? E o que acontecia foi que
essas ofertas que eram levantadas e o propósito era a reforma do templo, contudo, os sacerdotes, os levitas responsáveis pela reforma não fizeram. Então é necessário que Joás mude a estratégia e ele contrata pessoas para que trabalhassem com todo o dinheiro que entrasse. As pessoas foram mais fiéis do que aquelas que estavam lá e que deveriam fazer essa reforma. Só que é o seguinte, Anderson, a reforma de Joás, ela foi uma reforma administrativa. Exato. Ela não mexe na liturgia do culto. Ela foi estrutural, foi estrutural, olhando a estrutura do templo, e administrativa na administração das coisas do templo. Mas não foi uma teologicamente litúrgica daquilo que tinha a ver com a adoração e com o povo voltar-se totalmente e unicamente para o Deus de Israel. E também uma outra coisa importante, que além de ele não mexer na liturgia do culto que já estava comprometida, ele também se atém apenas a tirar os utensílios e os altares que estavam ali, que eram de Baal. Então ele retira esses elementos que não faziam parte da adoração de Israel, mas contudo ele não tira os altares que estavam espalhados pelos montes, aonde se adorava a Azerá, onde se adorava a Baal-zebub. Ele não mexe nisso aí. Então é uma reforma incompleta. Ele inicia a reforma estrutural, tira os elementos da adoração de Baal do templo, contudo não há uma renovação litúrgica, uma renovação com relação a voltar-se à leitura da lei, a prática da lei, que somente lá depois o rei Asa e o rei Josias irão fazer. Eles destroem o templo que era consagrado a Baal, eles matam o sacerdote de Baal, mas, ou seja, tiram o centro, mas eles permanecem aqueles altares espalhados pelos montes, onde o povo continuava, não tinha mais centralizado, mas o povo ainda podia ir até os montes para oferecer sacrifícios a deuses estranhos, a falsos deuses que não eram o Deus de Israel. Então foi uma reforma administrativa, mas não foi uma reforma de fato, para trazer o povo de volta, uma reforma bíblica. O único Deus que deve ser adorado é o Deus. Não foi proibida a adoração a Baal. Foi tirado o núcleo de Baal, mas as pequenas refúgios de adoração a Baal permaneceram, e isso ele fez algo bom? Fez, mas teve falhas, porque não foi uma reforma completa para trazer a adoração do povo unicamente, somente e genuinamente somente ao Deus de Israel. Mas o povo permaneceu dividido. Ora, adorava no templo, ao Deus de Israel, e ora o povo ia fazer sacrifícios lá nos montes, nos altares a Baal. Lembrando que o elemento mais importante dessa reforma, que era a lei de Deus, ela continuava esquecida. Tanto é que lá no reinado de Joás, de Josias, a Bíblia vai dizer que eles encontraram o livro da lei que estava perdido, e nesta época esse livro já estava de fato perdido, porque essa reforma não tem como base a lei de Deus sendo lida, repassada e instruída. Isso nos deixa, Anderson, uma lição. Por que nós vemos tantos ministérios fracassados? Fracassados mesmo. Às vezes nós olhamos assim, templos grandes, cheios, mas teologicamente vazios de Deus. Exato. Por quê? Porque o elemento essencial de toda reforma bíblica deve ser a palavra de Deus. Caso contrário, é só a reforma estrutural, é só para encher os olhos de quem gosta de ostentação, de quem gosta de ser aclamado. Mas quando há uma reforma bíblica, aí nós vemos o mover de Deus, salvação de almas, libertação, há uma mudança radical na vida dos membros da igreja, na vida da sociedade, ou seja, é uma reforma que atinge um todo. Mas, infelizmente, hoje nós estamos ainda por ver um avivamento desse nos nossos meios, né, Anderson? E aqui nós vemos... Nós cremos, vamos deixar bem claro, nós cremos que ele virá.
Já estamos vendo o movimento, mas ainda é muito pequeno dentro daquilo que nós esperamos ou realmente é necessário que aconteça. E aqui nós vimos aquela velha história, boa intenção sem a Bíblia, sem a palavra de Deus. Há muita boa intenção, irmãos. E às vezes nós achamos e ouvimos essa história, se é para Deus vale qualquer coisa. Se é para ganhar uma alma vale não, meus irmãos. Não, não é assim. As boas intenções, o mundo está cheio e dentro da igreja também. Não é a boa intenção, é a palavra de Deus. Toda intenção ela deve ser movida e embasada na palavra de Deus. Então nós vemos que teve uma boa intenção de Joás, teve uma boa intenção. Mas foi uma intenção sem base bíblica. Foi uma boa intenção sem direção bíblica. Foi uma boa intenção aonde a palavra de Deus não era o centro. E é isso que nos falta. Então, e nós vemos, quando nós vemos falando de reforma, vamos olhar na maior reforma que nós conhecemos na história da igreja, que é a reforma protestante. A reforma protestante tinha uma bandeira, sola escritura. Então toda ela foi baseada nas escrituras. A igreja tinha que voltar para as escrituras. O norte da igreja, a regra de fé da igreja, a base da igreja, deveria ser a Bíblia. E foi o que não aconteceu em Joás. Joás fez uma reforma administrativa, fez uma reforma estrutural, mas não trouxe o ensinamento da palavra, que diz o professor Daniel, que vai gerar inúmeras coisas que só a palavra de Deus faz. E entre elas, arrependimento e mudança de conduta. Porque quando nós olhamos para a história, todos os grandes avivamentos, e quando nós falamos de grandes avivamentos, não eram avivamentos marcados por barulho, não, eram avivamentos marcados por mudança de hábito, mudança de caráter, mudança de conduta. O que era isso? Pegava uma região, uma cidade, um povo que vivia na prostituição, vivia no alcoolismo, vivia na corrupção, na criminalidade, e a palavra de Deus transformava de tal maneira, como houve em Genebra, que as prisões se tornaram escola. Porque caiu drasticamente, quase a índice zero, a criminalidade. Então aquilo que era prisão, a palavra transformou tanto o povo que não tinha mais criminalidade, não tinha mais prostíbulos. Mas aquilo que era usado para o mal, agora estava sendo usado para ensino, para escola. E hoje nós vemos diferente, pastor Daniel. Quantas igrejas e lugares que eram templos, como na Europa, e hoje tem relatos de amigos, né, que onde eram igrejas, hoje são até boates, danceterias, dentre muitas coisas, porque existe muita boa intenção, existe muita reforma administrativa, mas existe pouca palavra de Deus. Então, como disse o professor Daniel, o livro ainda estava perdido, mas quando a palavra de Deus veio, essa palavra vai gerar o quê? Uma reforma de caráter, de conduta, de genuína, aonde Deus é o centro, Cristo é o alvo. E essa palavra, este evangelho, vai gerar transformação não somente no corpo da igreja, mas no povo que está à volta da igreja. Anderson, e é tão triste este acontecimento que marcou o reinado de Joás, que agora nós entramos na segunda fase de Joás, que é após a morte do sacerdote Joiada. Com a morte de Joiada, que era quem orientava Joás, e ainda Joás, embora não tivesse feito tudo que era para fazer para que o povo se voltasse para Deus, contudo ele iniciou uma reforma, ainda que ficou só na administrativa, só na estrutural, mas ele iniciou essa reforma. Mas quando o sacerdote Joiada morre, o que acontece? Joás, ele acaba ouvindo os líderes do povo, e ele acaba ouvindo o povo e simplesmente ele vai deixar de lado todos os conselhos que Joiada deu. Ele vai deixar de lado todas as orientações que eram orientações para a vida espiritual e para a vida social, de forma que vivesse saudável nos seus relacionamentos. E ele volta então as costas para Deus, e a Bíblia vai dizer que o povo volta a adorar a Azerá. O povo volta a adorar nos montes. O povo volta a se corromper os seus corações diante desses falsos deuses. E isso tudo gera uma trama muito terrível no reinado que Joás. A Bíblia diz que Deus envia profetas, mas Joás não ouve os profetas, inclusive mata o profeta Zacarias, que era filho do seu tutor, que durante anos o orientou
a viver de forma piedosa, ele acaba matando o filho de Joiada chamado Zacarias. Olha como este rei ele declina, né? Como este rei ele vem numa crescente e daqui a pouco ele declina, ele desce ao mais baixo que um rei poderia descer, que é não ouvir mais a voz de Deus através dos profetas que Deus mandava e ainda consentir na morte de um filho de um sumo sacerdote que era o Zacarias. Então vejam a que níveis chegou esse líder e quais foram as consequências para o reino. E aqui eu vejo uma coisa interessante, uma característica que eu vejo muitas pessoas hoje, professor Daniel. Uma característica de pessoa que ela é influenciada, mas não transformada. É uma característica que nós vemos em Joás. Ele era influenciado, porque ele foi influenciado por Joiada, que era o homem de Deus. E enquanto Joiada estava vivo, Joiada influenciou biblicamente, de uma maneira piedosa, Joás. Mas quando morre este homem, ele é influenciado por quem? Pelo povo. Aqui está a diferença, nós vemos muitas pessoas hoje que são influenciadas. Ora influenciadas por alguém bíblico e ora influenciadas por uma linha teológica que não é correta. Por quê? Porque não tem uma base bíblica, não tem uma base sólida. Quando nós temos uma base sólida, professor Daniel, e nós somos transformados, pode vir quem for tentar nos influenciar, nós vamos, não, eu tenho a minha opinião. E a minha opinião ela é formada por quem? Pela palavra de Deus. Coisa que Joás não tinha. Ele era influenciado, mas não transformado. E hoje nós temos muitas pessoas no nosso meio que muito facilmente, pessoas, olha só, e nós vimos muitos irmãos de nosso meio, ora estavam conosco, aprendendo a Bíblia conosco, daqui um pouco estava lá num outro segmento, numa outra denominação, com uma linha teológica completamente antibíblica, extra-bíblica, sendo influenciado. Por quê? Porque não havia sido transformado e não tinha uma base saudável bíblica. Então aqui a importância de, principalmente você que é professor da escola bíblica, porque nós não podemos ser influenciados por linhas, nós devemos ser influenciados pela verdade bíblica. E como tem linhas de pensamento teológico, mas nós sabemos que a escritura ela tem uma interpretação, uma exegese, e quando nós não seguimos essa linha genuína, às vezes nós somos influenciados por mentiras, por heresias. E o que aconteceu a ponto que ele foi tão mal influenciado, e nós vemos que ele não tinha temor a Deus e não foi transformado, que quando o rei inimigo, o rei da Síria, veio contra ele, o que ele faz? Ele vai pegar as coisas sagradas do templo, seu Daniel. Ele vai pegar o ouro, a prata, os utensílios sagrados lá do templo, que deveriam ser utilizados unicamente para adoração a Deus, ele vai entregar para aquele rei não invadisse ajudar e não tomasse o seu reino. Então, ou seja, ele colocava o seu reino acima das coisas sagradas de Deus. E assim nós vemos muitas pessoas hoje, que veem o seu ministério, o seu eu, acima do temor a Deus. Eles preferem corromper as coisas de Deus do que perder o seu reino. Muitas pessoas que preferem corromper a liturgia do seu culto, preferem que se corrompa o andamento bíblico da sua igreja para não perder o seu pastorado. E aqui que nós não podemos cair nesse erro que Joás caiu, de ser influenciado de maneira errada e de não ter o temor para com as coisas de Deus. E foram concessões, né? Exato, porque para preservar a sua vida, para preservar o seu reino, ele acaba dando o que é sagrado ao inimigo. O inimigo deixa ele por um período, porque ele não ataca naquele momento, mas depois o rei da Síria vem e ataca, e outra sem coisa, piedade. Sem piedade, e outra coisa, o exército de Joás era muito maior. O exército de Joás poderia simplesmente ter derrotado os sírios. O problema foi que Deus já não estava mais no meio no coração do rei, nem no coração do povo. O resultado foi que Joás foi ferido em guerra, e ferido ele foi morto por 2 homens, um de Moabe e um de Edom. Mataram a sangue frio o rei que estava ferido. Por quê? Porque o seu coração já estava distante do Senhor. E aí, Anderson, isso me deixa muito triste, porque quando nós olhamos para esse cenário que nós encontramos hoje na igreja brasileira, o que nós vemos? Nós vemos pastores
fazendo concessões. Exato. Nós vemos pastores que, para se perpetuar no poder, no domínio da sua igreja, ele acaba inserindo no meio da cultura bíblica, no meio da liturgia bíblica, elementos extras bíblicas que vai afastando A presença de Deus. a presença de Deus no meio do povo. E mais, isso gera o quê? Conflito. É triste quando a gente acessa a internet, o YouTube, e tá ali, pastor divide igreja, pastor é acusado não sei do que, pastor cai a máscara. Ou seja, homens que eram homens que deveriam estar dando exemplo, não estão dando. Por quê? Porque foram influenciados de forma errada. O coração... A ganância e a má influência. Duas coisas dessa lição que são muito... que mostram o erro, o fracasso. A ganância e uma influência fora da Bíblia. E o coração que recebe a palavra de Deus está dividido também com o orgulho, com a soberba, com a avareza, e aí a palavra não frutifica, não germina. Não que ela não tem poder, é que o coração já está definido, ele não quer ser orientado por Deus, ele quer ser abençoado segundo os seus próprios preceitos, como Joás, segundo a sua própria capacidade administrativa, e não tem como a presença de Deus, não tem como a bênção de Deus, não tem como a proteção de Deus continuar. E aí só resta uma coisa: Deus permite que esses escândalos venham à tona, Deus permite que o inimigo venha e faça um estrago. Por quê? Porque Deus, ele é justo. Exato. Deus, ele é um justo juiz. A tua forma de lidar com as coisas, ou só tem duas coisas: ou é um testemunho bom e vai resultar em coisas boas, é um testemunho ruim e vai resultar em coisas ruins. Ou tu planta coisas boas e vai colher coisas boas, ou tu planta coisas ruins e vai colher coisas ruins. Então é a lei da semeadura. E Deus permite, Anderson, que essas coisas aconteçam. E repito novamente, é lamentável quando isso acontece no meio da igreja do Senhor Jesus, mas como diz a Bíblia Sagrada, na parábola do joio e do trigo, o joio e o trigo, eles vão crescer juntos, e só o Senhor é quem vai fazer essa separação no dia do juízo final. Mas, meus irmãos, então, para nós encerrarmos o nosso vídeo, fica para nós aqui lições, né, que nós devemos tirar para a nossa vida. Primeiro, devemos ouvir quando Deus levanta homens, profetas, biblicamente inspirado por Deus para falar conosco. Segundo, nosso coração deve estar centrado em Deus. Um coração puro, sem ganância, né? E em terceiro, nós temos que ter a consciência que o Senhor é quem dá o poder, a vitória, o ministério, o crescimento, o dom. Exato. Tudo vem de Deus. E aqui nós vemos que, o professor Daniel comentou muito interessante, que o reinado de Joás era muito maior. O exército era muito maior. Mas não tinham mais a presença de Deus. Não tinham mais a bênção de Deus. E aqui que nós temos que nunca nos esquecer que o segredo do ministério, o segredo de um homem de Deus, o segredo de uma igreja, de uma congregação, não é o número, não é o nome dos homens, mas é a presença de Deus. E a presença de Deus só está naquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Prova disso é quando Deus orienta Moisés para construir o tabernáculo no deserto. Deus vai orientar tudo: a largura, a espessura, o material, tal utensílio era de bronze, tal era de ouro, tal era de prata. Deus falou até a largura, o comprimento. Se algo estivesse fora do que aquilo que Deus havia orientado a Moisés pela palavra, a presença de Deus não estaria no tabernáculo. A presença de Deus só estaria lá se estivesse tudo conforme a palavra de Deus havia orientado. E professor Daniel, é triste, como o professor Daniel disse, que nós vemos divisões, e é triste quando nós vemos uma igreja, um povo, que está tão acostumado com aquilo que não é bíblico, que quando nós trazemos o bíblico, as pessoas estranham. As pessoas se ofendem. E o professor Daniel é testemunha disso, que muitas vezes pessoas se ofendem conosco, e pessoas estranham a nossa maneira de ministrar a escola bíblica aqui. Porque quando nós trazemos o bíblico, as pessoas já não estão mais acostumadas com o bíblico. Parece que o bíblico é uma ofensa. Por quê? Porque o bíblico vai desfazer, vai demistificar e vai apagar o fogo estranho. O bíblico vai desconstruir aquilo que é extra-bíblico que foi ensinado.
Então tem pessoas que estão tão agarradas naquilo que não é bíblico, que quando elas ouvem o bíblico, elas ficam assustadas. E nós precisamos hoje, se nós queremos ter a presença de Deus, tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus. E esse é o segredo da igreja, pastor Daniel, é a presença de Deus. O importante é começar bem, mas mais importante ainda é terminar bem. E como que nós terminamos bem, pastor Daniel? Estando centrado na palavra de Deus, debaixo da vontade do Senhor Jesus. Que Deus abençoe tua vida. Espero que esse vídeo sirva de edificação para você, porque serviu para nós, né? Com certeza. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. E nos ajude. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Você vai estar nos ajudando e com certeza você vai estar abençoando outros irmãos